Irmãos, abram a Bíblia de vocês em João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do verso 1. João 4, a partir do verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive não é o seu marido. O que o Senhor acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar que devemos adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por todos que estão aqui nessa manhã, Pai. Te agradecemos porque o Senhor, como o irmão Luiz acabou de dizer, o Senhor tem um propósito em todas as coisas. O Senhor não faz nada por fazer, em tudo o Senhor tem um propósito. Então que a Tua palavra possa tocar nos nossos corações, Pai. E que nós possamos sair daqui transformados, edificados pela Tua palavra, pois é para isso que estamos aqui pela manhã, Pai. Muito obrigado por tudo, que o Senhor me use apenas como uma ferramenta que de fato eu sou, para a edificação da Tua igreja. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Todos têm planos na vida aqui? Ergue a mão quem tem planos. Quem planeja alguma coisa, quem tem algum objetivo na vida? Todos nós. Creio que 99% da população tem planos, objetivos de vida. Planejam algo para chegar no seu objetivo tão sonhado. Todos nós planejamos muitas áreas: profissional, estudo, filhos, casamento, enfim. Nós planejamos todas as áreas da nossa vida. Quem está para casar aqui, levanta a mão. Ninguém está planejando casamento, né? Mas enfim, se não tem quem vai casar, tem quem já casou. Vocês planejaram para casar, sim ou não? Foi um planejamento. Então, em várias áreas da nossa vida, nós planejamos as coisas.
Temos os nossos planos e isso é correto, sadio e tem que ter. Nós temos que ter os nossos objetivos, nós temos que ter as coisas para corrermos atrás. E isso é bom. Porém, existem dois tipos de planos. Os planos que nós fazemos para a nossa vida e os planos de Deus para a nossa vida. Existem dois tipos. E muitas vezes os nossos planos nunca batem com os planos que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes os planos dele vai por um caminho e o nosso vai por outro. E eu não preciso nem dizer qual caminho é melhor, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido. Todos aqui já leram alguma vez esse texto? Muito conhecido. Essa mulher samaritana, ela também planejou muitas coisas na vida dela. Ela também tinha planos, ela também buscava a felicidade, assim como todos nós. Ela também gostaria de ter uma vida feliz. O problema é que ela estava procurando no lugar errado. O problema é que ela estava investindo todos os seus planos e sua felicidade no relacionamento com as pessoas. Pois ela já tinha 5 maridos e ela estava com um sexto que nem marido dela era. Ela estava procurando a felicidade no lugar errado, com as pessoas erradas. E esse texto nos ensinará muitas coisas essa manhã. Que nós temos que procurar a felicidade no lugar certo. Certa vez a minha irmã mais velha, eu tenho 2 irmãs. Eu sou o caçula, por incrível que pareça. Eu tenho 2 irmãs e a mais velha perguntou: você é realizado? Eu busco realização e você é realizado? Você consegue ser realizado? Eu falei, depende do que você entende por realização. O que é ser uma pessoa realizada? Ter dinheiro? Para mim não. Ter fama, ter imóveis, carros, saúde? Para mim não. O que é ter realização para mim? Saber que se eu partir hoje, eu vou morar com o meu pai. Saber que eu estou aqui de passagem, como forasteiro. Se eu partir hoje, eu estarei com o meu pai. Isso é realização. O cristão tem que ter toda a sua confiança depositada em Cristo. E na vida que há de vir. Aqui, se nós vivermos muito bem aqui nessa terra, nós vamos viver o quê? 100 anos, vivendo bem mesmo. É isso, mais ou menos, a média? Lá é eternidade. Aqui é um pequeno espaço de tempo em que nós passamos. Lá é eterno. Então, realização para o cristão é saber, pode estar do jeito que tiver o mundo, guerras, fome, pandemia, enfim, não está nada fácil, né? Mas saber que se eu partir hoje ou amanhã ou depois, eu vou encontrar com meu pai. Do versículo 1 ao 4, para nós entrarmos no texto, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para a Galileia. Era necessário passar por... Guardem essa frase. Era necessário passar por Samaria. Jesus novamente decide ir para a Galileia. Ele já havia estado lá algum tempo atrás, onde ele transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre do ministério de Jesus em Caná da Galileia. Jesus então ele volta à Galileia, porém, para chegar na Galileia deveria passar pelas terras de Samaria. Não tinha outro caminho. Para você chegar na Galileia, você deveria atravessar Samaria. Só que tinha um pequeno problema ali. Os judeus, eles odiavam os samaritanos, e os samaritanos, eles odiavam o judeu. Até o texto menciona isso, porque eles não se davam bem. Os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, pelo fato deles misturarem muitas religiões e deuses. Pelo fato deles adorarem vários deuses. Pelo fato deles não crerem em um Deus só, como os judeus sempre creram. E isso para o judeu era uma afronta. E isso para o judeu era algo terrível. E um judeu não queria ter o desprazer de cruzar na mesma calçada de um samaritano. Para vocês terem a ideia, se um judeu estivesse sentado numa mesa
e ele pegasse no mesmo copo de um samaritano, ele deveria se purificar, porque ele se tornaria impuro de pegar no mesmo copo de um samaritano. Então esses dois povos, eles se odiavam tremendamente. Então Jesus deve ter dito para os discípulos, olha, a gente vai ter que ir para Galiléia, mas é necessário passar por Samaria. Os discípulos, sendo judeus, eles com certeza olharam um para o outro, será que não é necessário? É necessário ir até Samaria? Ter o desprazer de entrar naquela terra, de pessoas impuras, de pessoas que adoram vários deuses, de pessoas que não sabem se adoram o Deus verdadeiro ou outros deuses de outras culturas. É necessário, Senhor, passar por Samaria mesmo? Mesmo que isso tenha causado um incômodo para os discípulos, Jesus, ele cumpre esse propósito de passar por Samaria, porque, como disse o irmão Luiz Duval, ele tem um propósito em todas as coisas, mesmo que seja passar por Samaria. Mesmo que isso cause um incômodo nos discípulos, ele teria que passar por lá. E isso nos ensina algo. Muitas vezes Deus, ele tem que cumprir coisas na nossa vida que muitas vezes não é agradável. Muitas vezes coisas que Deus cumpre na nossa vida não é gostoso e nem prazeroso. Mas é necessário. Existe uma grande diferença em necessidade e o que você quer. Muitas vezes as necessidades que Jesus cumpre na nossa vida não é do nosso agrado. E ele nunca disse que seria. Ele disse que seria? Nunca. Irmãos, no versículo 6 a 8, nós vamos continuar assim, no versículo 5 a 8. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. A Bíblia, tudo que tem nela não tem nada em vão, não tem nada apenas letras jogadas numa folha. A Bíblia diz que Jesus chega nesse poço por volta do meio-dia, e isso tem um grande significado nesse texto. As mulheres samaritanas naquela época, elas jamais iam tirar água no poço ao meio-dia. Todas elas, como um momento social entre elas, iam bem de manhã, quando o sol estava fresco, buscar água no poço, que a caminhada era longa, para trazer a água e os seus afazeres do dia todo. Era um momento social, um momento em que elas estão juntas, se protegendo na caminhada, enfim, era um momento social. Deus te abençoe. Eu estava orando por um copo de água. E veio 2. Então, nenhuma mulher samaritana ia ao meio-dia ao poço. Isso é muito estranho. E isso é muito estranho. No texto nós lemos que a mulher já foi casada e ela estava com outro marido, sexto, que nem marido dela era. Certo? Isso representa algo muito interessante. Essa mulher, ela não ia com as outras tirar água de manhã, por quê? Porque era uma mulher, pela sua fama, totalmente desprezada por todas ali. Era uma mulher desprezada pela sociedade por ter uma fama, que já casou 5 vezes, e o sexto ainda nem era marido dela. Era uma mulher desprezada pelo seu próprio povo. Aquele poço e aquele horário significava o desprezo e a solidão daquela mulher. Pois ela teria que ir ao meio-dia, onde o sol estava mais quente não, né? Mais no alto, o sol sempre é quente, né, gente? Aonde o sol estava no seu ápice, um calor intenso, e ela ia sozinha buscar água. E qual horário Jesus chega no poço? A Bíblia diz: Jesus sentou no poço ao meio-dia. Jesus tinha um encontro com aquela mulher, mesmo que ela não sabia disso. Jesus tinha um encontro com aquela mulher para transformar a vida dela, mesmo ela não sabendo disso. Entenderam por que é necessário passar por Samaria? Entenderam que Jesus, ele tem uma pontualidade em realizar os seus milagres? Jesus, ele é pontual em realizar os seus planos?
E nunca é no nosso tempo. É sempre no tempo dele. O versículo 9, versículo 8 em diante diz assim: os discípulos tinham ido comprar comida na cidade. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Alguns historiadores dizem que o fato da mulher samaritana nunca ter visto Jesus e reconhecido que ele era judeu é pelas vestimentas. O judeu, o ódio era tanto que ele fazia questão de se vestir diferente dos samaritanos para não ser confundido na rua com um deles. Então talvez esse seja o fato da mulher imediatamente reconhecer que Jesus era um judeu, porque ela nunca tinha visto Jesus na vida. E Jesus sentado no poço, exatamente onde representava a solidão e os problemas daquela mulher, Jesus pede água para ela. Me dê um pouco de água para beber. Como o Senhor, sendo um judeu, e você vê que ela não responde sim ou não, ela já vai com os 2 pés no peito. Como assim o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Como assim? O Senhor está quebrando os protocolos. O Senhor está quebrando os protocolos. Eu não poderia falar com um homem em público, ainda mais com um judeu. O Senhor não sabe que historicamente os nossos povos não se dão? Por que eu daria água para o Senhor? O Senhor é judeu. Porém, para Jesus, não existe impossibilidades, não importa se a pessoa é samaritana, não importa se a pessoa é japonesa, se a pessoa é portuguesa, se a pessoa é brasileira, não importa. Não importa. A graça de Jesus atinge todos os povos, raças, línguas e nações. Jesus ele não está nem aí se tem pessoas com problema umas com as outras. Jesus ele transforma quando tem que transformar. Jesus ele coloca o seu plano de salvação na vida da pessoa no momento em que ele quer colocar. Muitas vezes, hoje é o encontro em que Deus marcou com você. Mesmo quando você levantou hoje pela manhã, você não sabia disso. Pois aquela mulher não sabia que havia um homem ao meio-dia esperando ela no poço. E o homem que transformaria a vida dela. Diferente dos outros 6. Que transformaria a vida dela por inteiro. Um detalhe, ela não conhecia Jesus, então ela não o adorou. A Bíblia diz que ela fala, como o Senhor sendo judeu, Senhor com S minúsculo, que representa chamar uma pessoa, não o Senhor dos céus. Como o Senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber. Ela não adorou Jesus, ela não reconheceu Jesus, isso nos mostra algo muito importante. Você só pode adorar aquele que você conhece. Você só pode adorar verdadeiramente aquele que você conhece. A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não é assim? Você jamais vai adorar o Senhor teu Deus se você não entendê-lo, se você não conhecê-lo. Jamais adoraremos quem nós não conhecemos. E como nós conheceremos a Deus? Estudando a palavra dele, cada dia mais nos aprofundando na palavra dele. Nós só adoraremos quem nós conhecemos. Do versículo 11 em diante, a Bíblia diz assim: disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço a qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus lhe respondeu, quem beber dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. A mulher disse, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E Jesus ele disse para ela, olha moça, se você beber dessa água de novo, amanhã você vai ter que voltar aqui no poço de novo. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo, porque aquele que beber dessa água que você está aí,
vai ter sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Jamais terá sede, pelo contrário, ele ainda diz, formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus oferece algo para aquela mulher que nunca ninguém tinha oferecido antes. Uma mulher desprezada, uma mulher já sofria preconceitos pelo fato de ter vários relacionamentos, uma mulher que ia ao meio-dia tirar água no poço, que representava a solidão dela. Uma pessoa com vários problemas, uma pessoa com a vida toda torta. Vocês entendem que Jesus ele não está olhando para o seu histórico? Ele está olhando para hoje. Vocês entendem que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã? Seja para a mulher samaritana, ou seja para cada um de nós? Vocês entendem que Jesus transforma qualquer situação, independente do que a pessoa tenha feito? Eu disse isso domingo passado, é incrível saber que muitas igrejas, inclusive essa, tem trabalhos onde tiram pessoas da rua, que estão nas drogas, viciados em crack, pessoas que se convertem na prisão. Quantos testemunhos a gente já ouviu sobre isso? Porque para Jesus não importa o que a pessoa já tenha feito, para Jesus importa a vida que ela terá daqui para frente. Não existe ninguém inalcançável à graça de Deus. Eu disse isso semana passada, eu até usei esse versículo que veio na minha mente, que Jesus disse que aquele que experimentar da água que eu lhe der jamais terá sede de novo. Isso representa algo muito importante para nós. Que não importa a forma com que nós chegamos na igreja, não importa o que nós já fizemos, Jesus ele nos transforma e a partir daí nós temos uma nova vida. Ontem eu falei com os jovens o seguinte, Tiago ele disse que a fé sem obras ela é morta. De que adianta você dizer que você tem fé se você não tem obras? Apenas essa fé pode salvar? Obviamente que não. Nós somos salvos pela fé, sim. Mas as obras, elas têm obrigatoriamente que acompanhar a fé que você diz ter. Porque senão fica algo da boca para fora. Eu creio. Ainda Tiago diz no texto, você crê que existe um só Deus? Ótimo. Até os demônios creem e tremem. Então o fato de você reconhecer que Deus existe não muda a sua vida. Agora o fato de você reconhecer que Ele é seu Pai e Salvador muda a sua vida. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus e a partir do momento em que nós enxergamos Ele como Pai, nós nos tornamos filhos por adoção. Não é isso? Então Jesus ele oferece a água da vida para essa mulher. Jesus oferece a vida eterna para essa mulher. Ele ainda diz, a água que eu lhe der vai jorrar em você uma fonte para a vida eterna. Aquele que verdadeiramente experimentou a água da vida, jamais vai se voltar para trás para se esbaldar no lamaçal do pecado que vivia antes. Aquele que realmente foi transformado por Jesus e Jesus o lavou com essa água, jamais vai olhar para trás e querer fazer as coisas que fazia antes de conhecer Jesus. Porque Jesus é o único que preenche as lacunas do nosso coração e da nossa alma. Como eu disse no começo, essa mulher estava procurando a felicidade em lugar errado. Essa mulher estava procurando a sua felicidade e depositando os seus planos em pessoas. No relacionamento com homens. Talvez uns depositem na bebida, outros depositem nos pais, outros depositem nos filhos, enfim. Todo aquele que deposita os seus planos e a sua felicidade, que não seja o alvo Jesus Cristo, está errado. E pode se frustrar gravemente. Porque para nós entendermos o plano de Deus para a nossa vida, nós temos que estar mirando o alvo que é Cristo. E muitas vezes os planos de Deus para a nossa vida são diferentes do que nós queremos para a nossa vida. Talvez hoje Deus colocou o plano na sua vida e você olhando para trás, desde a sua juventude, você jamais imaginaria que você estaria como você está hoje. Eu sou um exemplo claro disso. Eu não nasci num lar cristão. Eu me converti aos 19 anos. Tinha uma vida totalmente perdida, para mim.
não para Jesus. Dei muito trabalho para os meus pais. Até o momento em que Isaías 53 falou comigo e disse assim: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A partir desse momento eu reconheci a minha situação perante Deus e reconheci que eu precisava de mudança. Porque não existe perdão de pecados se não houver primeiro arrependimento deles. Eu, antes de me converter, eu era jogador de futebol, jogava no São Bento de Sorocaba. Estava com os planos de ir para outros lugares. Jamais passou pela minha cabeça ser pastor, eu não era nem convertido. E Deus, Ele colocou o seu plano na minha vida quando eu tinha 19 anos. E hoje eu creio e sinto e vivo que os planos que Ele tem para mim são muito melhores do que eu tinha para mim. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus quando Ele não permite que você consiga algo muitas vezes. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus que Ele mantém a sua mão estendida sobre nós. Porque, como eu sempre digo, Ele é um Deus de longe, Criador dos céus e da terra, mas Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus pessoal. Um Deus que não somente morreu e pagou os nossos pecados na cruz, mas é aquele que caminha conosco até a consumação dos séculos. Esse é Jesus. Aquele que chega meio-dia num poço onde ninguém chegaria, sendo judeu. Jamais um judeu estaria ali. Jamais. E onde ninguém quer ir, onde ninguém quer chegar, é onde Jesus chega. Quem aqui nunca ouviu o milagre do tanque de Betesda? Do rapaz que ficava esperando no tanque, a água se mover para alguém jogar ele e ele ser curado. Você sabe o que era aquele tanque naquela época? Era o refúgio da sociedade. Ali ficavam pessoas coxas, cegos, mancos, enfim, todas as pessoas que tinham algum problema físico eram mandadas para esse tanque. Elas não ficavam se relacionando com o resto da sociedade. E ninguém são, com uma saúde sã, iria lá. O que eu vou fazer lá? Eu sou são, eu posso ficar impuro. E quem chegou nesse tanque? Jesus. Ele vai onde ninguém quer ir. Porque Ele tem um propósito em todas as coisas. Você queira ou você não queira, a sua vida está debaixo da proteção do Senhor. Do versículo 16 em diante, Jesus diz assim até o 19. Jesus lhe disse: vai e chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Jesus tinha um propósito na vida dessa mulher. É isso que nós estamos falando. E para realizar esse propósito, Jesus teve que tocar na ferida dela. E Jesus ofereceu a água da vida. Jesus disse que aquele que bebesse daquela água teria sede de novo, mas a que ele desse jamais teria sede outra vez. E a mulher não entendeu, e ela não entendeu, e ela não entendeu. Muitas vezes, quando nós não damos ouvidos e não entendemos o que o mestre está dizendo, ele vai enfiar o dedo na sua ferida. O que Jesus disse para ela? Algo totalmente aleatório, não é? Ele estava falando da água da vida, estava apresentando ali, e ela não entendeu, vai chamar seu marido. Na hora ela já espantou e disse: eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, você já teve 5. E o homem que você está agora não é o seu marido. Daí ela começou a entender que ela estava falando com alguém especial. Aí ela começou a entender que ela não estava falando com qualquer pessoa. E ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Quantas vezes Jesus já cutucou a sua ferida? Dói ou não dói? Quem aqui eu já fiz uma cirurgia no pescoço. E para fazer o curativo com ponto e tudo mais, é dolorido, é chato. Né?
Ainda você pega, às vezes, umas enfermeiras que são um pouco mais assim, né? Como posso dizer? Tem vontade de trabalhar assim, né? Então, daí, às vezes, acaba machucando um pouco. Mas é assim. Tocar na nossa ferida dói. Tocar na nossa ferida não é legal. E muitas vezes, Jesus, para curar a sua ferida, Ele precisa fazer os curativos necessários. E é exatamente isso que Ele faz com essa mulher. Era uma mulher frustrada que já tentou 5 vezes se casar e não deu certo. Eu acho que o problema era ela no casamento, né? Se ela já tentou 5 e não deu com ninguém, e estava no 6º, se frustrou várias vezes. As outras pessoas tinham um olhar sobre ela, ela tinha uma fama ruim. E Jesus toca exatamente no ponto da frustração dessa mulher. Isso mostra que todos nós carregamos feridas, carregamos marcas na nossa vida. Já passamos por várias situações. E isso vai deixando marcas, vai causando feridas, isso vai fazendo a gente sofrer. Porém, Jesus, Ele transforma por inteiro, e para transformar a gente por inteiro, Ele precisa mexer na nossa ferida, sim. Quem sofre aqui, levanta a mão. Só quem sofre. Quem tem a vida perfeita não precisa levantar, não. Todos nós sofremos, né? Todos nós sofremos. Vocês já se perguntaram, por que eu estou sofrendo? Por que Jesus permite com que eu passe determinada situação? Ele não é bom? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu não consigo entender. Vocês já se perguntaram isso? A Bíblia diz que Deus, Ele disciplina o filho que ama. Eu ouvi uma frase que nunca saiu da minha cabeça. E quando fala assim de sofrimento em relação a Deus, eu lembro. Se o amor de Deus por nós fosse medido pelo sofrimento, então Deus odiou Paulo. Não é isso? Se o amor de Deus, como as pessoas dizem fora, é medido pelo sofrimento, então Deus, Ele detestou o apóstolo Paulo, não? O tanto que esse homem sofreu, apanhou. Paulo, ele sofreu tanto que ele entrava no navio, o navio afundava. Ele era preso, apanhava. Ele entrava numa cidade, um demônio se manifestava, ele expulsava o demônio, era preso por causa do demônio. Todos os lugares Paulo sofreu. Então quer dizer que Deus detestou Paulo? Não tem sentido uma coisa com a outra. Deus permite com que nós venhamos passar situações na nossa vida para forjar o nosso caráter, para transformar as nossas atitudes, para nos deixar maduros na fé. Amadurecimento não tem nada a ver com idade, tem a ver com experiência com Deus. E Deus permite com que nós venhamos passar várias situações para que depois tudo se encaixe como um quebra-cabeça. Para que você chegue em determinado momento com as experiências necessárias. Nada que Ele permite na sua vida é para te matar. O deserto não mata, o deserto disciplina. O deserto disciplina aqueles que creem em Deus. Talvez você esteja passando por um deserto. Talvez o seu barco esteja no mar revolto e a tempestade está ali. Mas lembre-se, se Jesus está no seu barco, Ele vai dar uma ordem, tudo isso vai passar. Você vai sair molhado dessa tempestade, é para você lembrar. Mas nada vai te acontecer. Deus não permite com que você sofra porque Ele te odeia. Pelo contrário, porque Ele está querendo te mostrar algo que quando estava tudo bem, você não estava percebendo. É a mesma coisa com essa mulher. Quando Ele estava falando de água, ela não entendeu. Porque ela só conhecia aquela. A partir do momento que Ele tocou na ferida, daí ela entendeu quem estava na frente dela. Continuando no versículo 20, diz assim: Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que devemos adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram quem não conhece. Nós adoramos quem conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto,
Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias que estou falando com você. O que é louvar a Deus, irmãos? Será que louvar a Deus é nós cantarmos na igreja? Apenas? Será que louvar a Deus é nós... Eu tenho várias também camisas evangélicas, e eu gosto de usar. Mas será que é só nós usarmos as nossas camisas evangélicas? Ser membro de uma igreja? Adorar a Deus é isso? Jesus disse: creia em mim, mulher. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade não é um momento aqui na igreja, é um estilo de vida. Adorar ao Pai é com tudo que você tem, com todas as suas atitudes, todas as suas ações, pensamentos, falas. Com tudo que você tem, adorar a Deus. Não existe a pessoa falar que é crente aqui na igreja e lá fora não. Ontem o Ari disse uma frase muito interessante, que nós somos o sal da terra, correto? Mas o sal, ele só salga algo se ele está fora do saleiro. Não é isso? Aqui é o saleiro. Um monte de sal aqui. Não é isso? Lá fora que nós temos que fazer a diferença, não é aqui dentro não. Aqui dentro é um complemento, devemos fazer a diferença também no sentido ministerial. Mas pregar a palavra de Deus e transformar o ambiente em que nós vivemos é lá fora. Porque o sal, ele só salga se estiver fora do saleiro. Estamos sendo sal fora do saleiro? Ou aquele sal bem fechadinho no pacotinho, ainda no armário lá embaixo? Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Transforme o ambiente onde você vive. Com certeza você tem pessoas ao seu lado que não são cristãs. Todos nós temos. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Pessoas que muitas vezes até zombam da palavra de Deus. Transforme você o local. Eu sempre gosto daquela analogia que diz que para nós cozinharmos um ovo, o que nós devemos fazer, irmãos? Gente, vocês não cozinham ovo? Ferver a água? Vocês estão com medo de falar, pode falar cozinhar a água, que eu não sei outra forma de cozinhar ovo, eu não sei essa. Tá ok, ferveu a água. Se eu colocar o ovo lá dentro e deixar alguns minutos depois tirar, o que aconteceu com o ovo? Ele mudou, correto? Perfeito. Se eu colocar uma salsicha lá e depois de um tempo, ela vai estar cozida. Ela mudou. E se eu pegar 2 colheres de pó de café e colocar nessa mesma água, o que vai acontecer? Vai transformar a água, sim ou não? Detalhe, a água é o ambiente onde nós vivemos. Você está sendo como o ovo e a salsicha que está sendo transformado pelo ambiente, ou você é o pó de café que chega e transforma o ambiente? O que você está sendo na sua vida? Você é aquilo aonde você está? Se eu estou lá, eu sou de uma forma. Se eu estou aqui, eu sou de outra forma. Se eu estou ali, eu sou ainda de outra forma. Será que é isso? Será que isso é ser um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade? Agora o pó de café não. Ele chegou e transformou a água. Transforme o local aonde você está. Seja um verdadeiro adorador no local onde você está. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Como diz aquela frase, a igreja sempre está a uma geração de ser extinta. Sabiam disso? É até uma frase famosa. A igreja sempre está a uma geração de fechar as suas portas e ser extinta. Se nós não prepararmos a geração do amanhã, o que acontecerá?
Se nós não pregarmos a palavra de Deus lá fora, ser o sal lá fora, do que será? Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente corrompida, com valores inversos, com valores, o que era certo hoje não é tão certo mais, e antes o que era errado agora é apoiado e incentivado. Até quando nós cristãos vamos nos calar perante tudo isso? Todos nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós e temos a mesma função: pregar a palavra de Deus e transformar aonde estamos. Acabei de falar de Paulo, que foi preso tantas vezes por causa do Evangelho, que apanhou, sofreu. E muitas vezes nós não queremos desagradar ninguém lá fora por pregar a palavra de Deus. Aí a pessoa vai ficar brava comigo. Certa vez Pedro no Sinédrio, intimado para parar de pregar Jesus, ele disse: para mim importa agradar a Deus do que aos homens. E será que nós estamos ao contrário, tentando agradar todo mundo e desagradando aquele único que pagou o preço dos nossos pecados na cruz? Qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade? Falta de ler a Bíblia? Falta de tempo de oração? Poxa, eu não tenho tempo, eu não tenho... Você tem tempo para suas prioridades. Aquilo que é prioridade para você, você arruma tempo. E isso é uma desculpa que já é bem velha, né? Bem antiga. Você tem tempo para suas prioridades, não tem? Se você não tem tempo para Deus, quer dizer que Ele não é uma prioridade. E Ele está vendo tudo isso. Para nós encerrarmos, irmãos, versículo 39 do mesmo capítulo, lá embaixo. 39 ao 42, nós vamos ver o resultado, o porquê era necessário passar por Samaria. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa de sua palavra, muitos creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos o que realmente é o Salvador do mundo. Vocês entenderam por que era necessário passar por Samaria? Eu sempre digo, e acho que eu sempre vou dizer isso, eu nunca canso. A prioridade de Jesus é sempre salvar a sua vida. Jesus fez milagres? Sim, porque Ele é Deus e Ele tem poder para fazer. Ele curou cegos, coxos, ressuscitou mortos. Não é isso? Fez vários milagres. Transformou água em vinho, coisa que é impossível. Ele fez porque Ele pode fazer e tem poder para isso, mas o principal é salvar a sua vida. O principal é salvar a sua vida. Não existe milagre maior do que a salvação. Porque pela distância que o nosso pecado nos deixou do Pai, era impossível você e eu sermos salvos por força própria. A salvação é mais que um milagre. Por isso que eu digo que realização é eu ter a vida salva. Porque não é algo que eu corri atrás, porque eu jamais conseguiria por esforço próprio. Não é algo que eu comprei, não é algo que eu conquistei, é algo que Ele me deu. Eu me sinto prestigiado, vocês não se sentem, não? Porque se eu for olhar para a minha capacidade, eu não chego em lugar nenhum. Se eu for apoiar as minhas esperanças, as minhas qualidades que eu possa enxergar em mim, eu não chego em local nenhum. Porque a distância que o meu pecado me deixou do meu Pai era tremenda, era um abismo. Era um abismo. E Cristo nos devolveu a comunhão com Deus. E por causa de Cristo, eu recebi a salvação dos meus pecados. Estava conversando com o Guilherme no carro sobre isso. Quando nós chegarmos lá em cima perante o trono branco, que diz em Apocalipse, irá passar tudo na nossa frente, tudo que nós fizemos, todos os nossos atos, pensamentos, falas, tudo que eu fiz de errado.
Por esse filme eu seria salvo? Não. Mas no nosso julgamento se levantará um advogado chamado Cristo, que pagou tudo isso na cruz do Calvário. E por causa dele, nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai para o reino que eu preparei para vocês desde antes da fundação do mundo. Muitas pessoas em Samaria creram em Deus. A mulher, ela com certeza não terminou com a pessoa que ela estava, porque nem era marido dela e era uma vida irregular. Mas ela foi salva, ela creu em Jesus, foi salva, e muitos outros, através também do testemunho dela, creram em Deus. Vocês entenderam? Ela rapidamente virou sal, saiu do saleiro e fez a diferença onde ela estava. Ela não fez curso de teologia, ela não leu a Bíblia 2 vezes de capa a capa para depois começar a pregar a palavra de Deus. Ou leu? Não, porque era impossível. No outro dia ela já começou a pregar, no mesmo dia talvez. Imediatamente ela foi sal. Imediatamente ela foi luz. Essa é a nossa função. O seu testemunho fala muito alto. Muitas vezes você pode pregar a Jesus sem abrir a sua boca. Pelas suas atitudes e pelas suas ações. Ou será que os nossos comportamentos eles se confundem com as pessoas do mundo aí fora? Será que estamos sendo confundidos com as pessoas aí fora porque o nosso comportamento não tem absolutamente nada de diferente? Vamos pensar nisso. Vamos pensar em ser sal da terra e luz do mundo. Porque através da sua vida muitas outras pessoas podem ser salvas. E você já experimentou da água que Jesus nos dá? Você já experimentou dessa água viva? Você já tem a sua salvação? Você já tem essa paz de deitar a sua cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, eu não sei nem como te agradecer. Porque hoje eu tenho minha salvação, eu experimentei dessa água da vida, que é só Jesus que dá. Maomé não dá, Gandhi não dá, o Buda não dá, ninguém, é apenas Cristo. Você já experimentou dessa água? Feche seus olhos.